Vamos falar nesse momento sobre a homilética na história. A primeira parte fala da homilética reformada. Se antes da Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI, a pregação tinha um grande valor, após essa reforma, a pregação passou a ter o centro das atenções dentro do culto na Igreja Protestante. Os pais da Reforma costumavam afirmar que a Igreja se encontra onde a Bíblia é adequadamente pregada. Sendo assim, a partir desse evento na história da Igreja, o pregador é o ministro e também é o servo que leva a palavra de Deus aos ouvintes. Aquele era um período de muito desconhecimento da palavra de Deus, tanto entre os ouvintes quanto entre o clero, infelizmente. Por causa dessa carência, foi necessário transformar o momento da pregação em um momento de ensino, de forma que a mensagem levasse o público a aprender, a refletir, a fazer perguntas para também poder aprender e a sair daquele momento com mais conhecimento. Reflexos, ou seja, resultados da pregação, no caso sentimentos, emoções, etc., deram lugar à introspecção e à vontade de conhecer mais a Bíblia. E a partir dessa mudança, de forma de encarar o ensino bíblico, o pregador passa também a ter o papel de instrutor, não apenas de pregador. E esse papel que ele passa a ter também começa a ser praticado no momento dos sacramentos. Então, eles praticavam os sacramentos, mas também ensinavam o porquê desses sacramentos. Os principais assuntos abordados a partir dessa mudança drástica eram: a palavra de Deus consola, liberta, instrui e exorta. Jesus deve ser o único assunto da pregação. A mensagem da pregação deve ser direcionada à pessoa em sua particularidade e todos os momentos do culto devem ter conexão entre si e afinidade. As partes do culto, então, não deveriam ser desconexas e não deveriam estar em atrito. Sobre a homilética pós-reforma protestante. Naquele período da homilética pós-reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana rompeu o vínculo eclesiástico de Martinho Lutero com o clero católico. E esse rompimento provocou diversas divisões na nova igreja cristã, que era a Igreja Protestante, do Ocidente. Essa transformação trouxe um reflexo também na homilética. Por quê? Porque a homilética passou a dar mais ênfase ao fervor religioso. A intenção de Martinho Lutero era reformar a igreja, porém, as suas objeções, observações e apontamentos nunca foram aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que já conseguia ganhar pessoas insatisfeitas com a sua influência, que abrangia diversos setores. E essas pessoas que estavam contra a Igreja Católica viam em Martinho Lutero uma grande chance de abalar o poder da Igreja Católica. A principal preocupação de Lutero era a salvação da alma. E, pelo fato de ir contra muitos aspectos da Igreja Católica, ele acabou recebendo apoio de diversas categorias seculares, dentre elas os humanistas. Por quê? Porque os humanistas pensavam igual Martinho Lutero no sentido de que o homem é responsável pela sua salvação, independentemente do intermédio. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Religioso. E também concordavam com Lutero que o homem deve dar o devido valor à razão. As 95 teses de Lutero são uma crítica aberta às indulgências, e essas 95 teses foram escritas na intenção de um debate e não de um rompimento. Porém, no ano de 1520, ele, Martinho Lutero, é excomungado definitivamente da Igreja Católica. Nessa ocasião, Lutero já tinha o apoio de governantes, de artistas, de humanistas, até mesmo de príncipes e de outras grandes personalidades da época. E a existência de igrejas luteranas já era uma realidade do ano de 1555. A principal doutrina pregada por Lutero era a justificação pela fé. A justificação do homem vem pela fé e não por obras, por merecimento, por justiça humana, por barganha e nem por indulgências. Essa forma de pensamento fez praticamente irrelevante a intercessão de um sacerdote. Então, a partir desse pensamento, não é mais tão necessário a intercessão de um sacerdote para a salvação de uma pessoa. E dessa forma, a crença penitencial católica não encontra mais um respaldo bíblico, segundo a interpretação luterana. Sendo assim, a salvação é uma responsabilidade individual e não de uma instituição religiosa, seja ela qual for. Adotando essa forma de pensamento, o homem não depende mais do poder mediador da Igreja Católica, pois essa igreja pregava que não há salvação fora da Igreja. Conforme a pregação de Lutero, a salvação depende tão somente de Deus e não das penitências, das orações, das promessas ou de qualquer outra obra humana. A partir da Reforma, se iniciou então uma verdadeira guerra doutrinária entre as igrejas católica e protestante. Lá no século XVIII surgiu o avivamento inglês, na liderança de John Wesley e George Whitefield, que visava promover uma reforma nacional, especialmente dentro da igreja, de forma que a mensagem pregada da Bíblia sobre a santidade fosse conhecida mundialmente e não apenas de forma local. Sendo assim, a pregação que antes era direcionada só para a elite dentro da igreja passava então a focar nas classes menos favorecidas, como era o caso dos trabalhadores rurais, dos escravos, dos desempregados, dos moradores de rua. E esse movimento não foi acolhido pela igreja. Por esse motivo, os preletores adeptos passaram a encontrar nas ruas o local ideal para a sua pregação. E para finalizar esse capítulo, vamos falar um pouco sobre a homilética moderna.
Esse avivamento, liderado por John Wesley, resultou num crescimento mundial de obras missionárias e na pregação do Evangelho em locais distantes. Além dos ensinamentos bíblicos, os missionários passaram a transmitir conhecimento cultural de uma forma tão constante e intensa que todo esse conjunto ensinado se misturava à doutrina bíblica. Todas essas mudanças provocadas, que a sociedade experimentou na tecnologia, na economia, na política, costumes, enfim, resultaram na globalização e também afetaram a história da igreja em diversos setores. Homilética foi um caso, doutrinas, movimentos pentecostais também, fazendo nascer na Igreja Católica o movimento carismático e na Igreja Protestante o neopentecostalismo e a diferenciação de tipos homiléticos. Dessa forma, a homilética tem sido empregada de acordo com o momento vivido dentro da igreja, de acordo com a cultura do momento também, promovendo sempre uma influência sobre o ouvinte. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!